Na pequena cidade de Prairie Ridge, Ivy Moore vive uma vida simples trabalhando na Millie's Diner e cuidando da propriedade de seu vizinho idoso. Quando ela descobrir um cavalo perdido em sua terra, ela não tem ideia de como esse encontro casual mudará sua vida para sempre. Junte-se a nós nesta jornada de amor, confiança e encontrando esperança após desgosto. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. A luz do sol da manhã escorreu pelas cortinas do pequeno quarto de Ivy Moore. Aos 25 anos, ela viveu uma vida simples nos arredores de Prairie Ridge, uma cidade onde todos conheciam seus negócios, mas poucos conheciam seu coração. Ivy empurrou os cabelos castanhos e deslizou em seu uniforme de garçonete. Outro dia, outro dólar no Millie's Diner. Manhã, Sunshine, chamou Millie, o proprietário de 60 e poucos anos com cabelo tão ardente quanto sua personalidade. Coffee é fresco. Obrigado, disse Ivy, amarrando seu avental. Manhã ocupada? O habitual. Caminhadores e agricultores querendo seus ovos e fofocas. Millie entregou a ela uma almofada de pedidos. Como essa cerca está chegando na casa do velho Garvey? Quase feito. Mais uma sessão para consertar esta tarde. Ivy sorriu. Cuidar da propriedade de seu vizinho idoso em troca de aluguel em sua pequena cabana foi um acordo justo. Ele manteve um teto sobre a cabeça dela, e isso era mais do que ela havia crescido. A corrida da manhã veio e saiu. Por 11, Ivy estava pendurando o avental e saindo pela porta. Até amanhã, Millie. A caminhada para casa levou 20 minutos. Ivy não se importava. Ela gostava do céu aberto, do cheiro da grama, do rolo distante de clouds troveiros promissores. Essas eram constantes em uma vida onde as pessoas raramente estavam. Depois de mudar de jeans e uma camisa xadrez desbotada, Ivy pegou sua caixa de ferramentas e foi para a linha da cerca. A propriedade fazia fronteira com a vasta propriedade de Hale, embora ela nunca tenha conhecido nenhum dos Hales. As pessoas disseram que eram ricas e mantidas para si mesmas, o que foi bom por Ivy. Ela se manteve para si mesma também. O nevoeiro rolou em espessura e incomum para essa hora do dia. Enquanto Ivy passava pelo campo, uma forma emergiu da névoa. Ela parou, apertando os olhos. Um cavalo, alto, poderoso, com um casaco escuro liso de suor. Sem sela, sem freio, apenas tenha medo em seus olhos enquanto pia no chão. Olá, disse Ivy suavemente, colocando sua caixa de ferramentas. Você perdeu, grandão? O cavalo bufou, recuando. Ivy ficou parada, não fazendo movimentos repentinos. Está tudo bem, eu não vou te machucar. Ela sempre teve um caminho com os animais. Sua voz parecia acalmá-los quando nada mais o faria. Lentamente, ela se aproximou, falando em tons suaves, até que o cavalo lhe permitisse acariciar o pescoço. É isso. Você está seguro agora. Não havia etiqueta de identificação, nada para indicar de onde o cavalo veio. Mas Ivy não conseguiu deixá-lo aqui em paz. Ela gentilmente segurou sua juba e a levou de volta para seu pequeno celeiro. Vamos te dar um pouco de água e descanso. Então vamos descobrir quem está sentindo sua falta. No celeiro, a Era preparou cuidadosamente o cavalo, checando lesões. Além da exaustão e alguns arranhões, o animal parecia bom. Ela alimentou, garantiu que ele tivesse água fresca e ligou para o xerife local para denunciar o cavalo encontrado. Vou divulgar a palavra, prometeu o xerife Collins. Alguém deve estar procurando um bom animal assim. Ivy passou o resto do Spulpin, dia desenhando o cavalo em seu caderno gasto. Havia algo majestoso nisso, algo orgulhoso apesar de seu medo óbvio. Ela se perguntou a quem pertencia e por que estava correndo sozinho. Na manhã seguinte, a resposta chegou a uma nuvem de poeira. Um caminhão preto parou do lado de fora de sua cabana e um homem alto de jeans escuro e uma camisa de botão saiu. Da janela, Ivy podia ver sua expressão severa, o conjunto de sua mandíbula, o propósito em seu passo quando ele se aproximou da porta dela. A batida foi nítida, exigente. Quando Ivy abriu a porta, ela se viu olhando para um homem cujos olhos verdes estavam frios com acusação. Eu sou Weston Hale, disse ele sem introdução. Eu acredito que você tem meu cavalo. Ivy ficou em Straster.
O que encontrei ontem? No campo? Encontrado? O tom de Weston era nítido. É isso que você está chamando? As costas de Ivy são endurecidas. Foi o que aconteceu. Eu o encontrei pela linha da cerca enquanto eu fazia reparos. Ele estava sozinho, sem sela, sem freio. Eu o trouxe aqui para manter-lo seguro. E eu deveria acreditar nisso. Weston dobrou os braços. Esse cavalo vale mais do que a maioria das pessoas faz daqui a 5 anos. Aconteceu que vagar por essa propriedade? Não sei nada sobre isso, respondeu Ivy, encontrando seu olhar. Só sei que vi um animal que precisava de ajuda e ajudei. Isso é tudo. Os olhos de Weston se estreitaram enquanto ele estudava o rosto dela, procurando por engano. Onde ele está agora? No celeiro. Eu vou te mostrar. Enquanto caminhavam, o olhar de Weston varreu a propriedade modesta. Você trabalha para Garvey? Eu cuido da terra. Ele me deixa ficar na cabana. No celeiro, o cavalo brigou suavemente quando viu Weston. O rosto do homem suavizou um pouco quando ele se aproximou do animal, passando a mão no pescoço. Mercúrio, ele disse calmamente. Você nos deu um susto. Observando-os, Ivy podia ver a conexão entre homem e cavalo. Qualquer que seja o Weston Hale com as pessoas, ele claramente se importava com este animal. Ele parece gosta de você, observou Ivy. Weston verificou as pernas de Mercury, os olhos, o casaco. Você cuidou bem dele. Não foi um obrigado, mas era algo. Ele estava com medo, disse Ivy. Foi tudo o que vi. Não é o seu valor ou quem o possuía, só que ele precisava de ajuda. Weston virou-se para ela então, realmente olhando para ela pela primeira vez. A maioria das pessoas teria visto sinais de dólar. Eu não tomo o que não é meu, disse Ivy firmemente, mesmo quando o mundo continua tentando tirar tudo de mim. Algo brilhou nos olhos de Weston. Talvez reconhecimento. Algo que o fez fazer uma pausa. Eu preciso levá-lo para casa, disse ele finalmente liderando o cavalo. Ivy o seguiu do lado de fora, observando Weston carregar o Mercury habilmente em um trailer preso ao seu caminhão. Antes de entrar, ele voltou. Obrigado, ele disse rigidamente, como se as palavras lhe custassem. Por cuidar dele, Ivy assentiu. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, disse Weston, eles não o fariam. E então ele se foi, deixando uma nuvem de poeira e uma sensação estranha no peito de Ivy. O dia seguinte passou normalmente. Ivy trabalhou. Em seu turno no restaurante, consertou a última seção da cerca e esboçou de sua varanda enquanto o sol se pôs. Ela quase se esqueceu do encontro com Weston Hale quando seu caminhão apareceu novamente na manhã seguinte. Desta vez, quando ele saiu, sua postura foi diferente. Menos rígido. Ele carregava uma pequena caixa. Senhorita Moore, disse ele, aproximando-se da varanda onde ela estava. Sr. Hale, eu queria me desculpar pelo meu comportamento ontem. Tomei conclusões. Ivy assentiu. Apologia aceita. Weston mudou a caixa nas mãos. Mercúrio significa muito para mim. Quando ele desapareceu, pensei. Ele parou. De qualquer forma, eu trouxe para você isso. Como um agradecimento. Ele entregou a caixa a ela. No interior havia lápis de desenho caro. O tipo de era admirou no catálogo de suprimentos de arte, mas nunca poderia pagar. Como você sabia que eu desenhava? Ela perguntou. Eu vi seu caderno de desenho na mesa ontem. Ele gesticulou para a cabana. Você tem talento. Obrigado, mas isso não é necessário. Por favor, é o mínimo que eu posso fazer. Weston fez uma pausa. Há algo mais. Ivy esperou, curiosa. Meu manipulador de animais regular está ausente por 1 mês. Emergência familiar. Eu poderia usar alguma ajuda na propriedade. Com os cavalos, principalmente. Seria pago, é claro. Ivy piscou de surpresa. Você quer me contratar? Você tem um jeito com os animais. Mercúrio geralmente não é bom com estranhos, mas ele levou para você. A voz de Weston era profissional. Seria temporário, só até Jim retornar. Ivy pensou sobre isso. Dinheiro extra ajudaria, e ela sempre adorou trabalhar com animais mais do que servir café para clientes mal-humorados. Tudo bem, disse ela. Quando eu começo?
Amanhã de manhã, 6 horas. Quando Weston se virou para sair, Ivy ligou depois de Heusou. Por que eu? Você nem me conhece. Ele parou, as costas para ela. Às vezes você apenas sabe em quem pode confiar. A propriedade Hale era ainda maior do que os rumores sugeridos. Enquanto Ivy dirigia sua antiga pick-up pelos portões na manhã seguinte, ela sentiu que estava entrando em outro mundo. A casa principal estava sentada em uma colina, imponente e elegante. Ao redor, havia acres de pastagens bem cuidadas, estábulos e dependências. Weston estava esperando por ela pelo estábulo principal, vestido com roupas de trabalho que ainda pareciam caras. Manhã, disse ele. Pronto para começar? O trabalho foi difícil, mas satisfatório. Weston a mostrou, apresentou aos 6 cavalos que mantinha, explicou suas rotinas e necessidades. Ele era diferente aqui, mais à vontade, menos guardado. Quando ele falou sobre os animais, o calor genuíno entrou em sua voz. Ao meio-dia, eles estavam trabalhando lado a lado, batendo barracas. Ivy percebeu como Weston colocou-as de volta ao trabalho apesar de sua riqueza. Ele não tinha medo de sujar as mãos. Há quanto tempo você mora aqui? Ela perguntou durante um intervalo de água. Durante toda a minha vida. A fazenda está na família há gerações. Ele olhou para os campos. Meus pais o construíram no que é hoje. Depois que eles morreram, eu assumi o controle. Sinto muito por seus pais. Weston assentiu. Foi há muito tempo. Ele hesitou. E você? Você não é originalmente daqui, é? Não, admitiu Ivy. Eu me mudei para cá há 3 anos. Precisava de um novo começo. Ela não elaborou e Weston não empurrou. Eles voltaram ao trabalho. O silêncio entre eles confortável e não estranho. Dias se transformaram em semanas. Ivy se viu ansiosa pelas manhãs no Hale Estate. Weston era um empregador justo, e enquanto trabalhavam juntos, sua suspeita inicial deu lugar a outra coisa. Respeito, talvez, ou compreensão. Ela notou coisas sobre ele. A maneira como ele sempre verificou Mercury primeiro. Como ele trabalhou até que um trabalho fosse feito corretamente, não importa quanto tempo levasse. A tristeza que às vezes surgiu em seus olhos quando ele pensava que ninguém estava olhando. E Weston notou coisas sobre ela também. Como ela era gentil com os animais mais difíceis. A força silenciosa em sua pequena moldura. A maneira como... Ela nunca reclamou. Nunca pediu mais do que o que foi oferecido. Uma noite, quando terminaram tarde após um reparo de cerca, Weston a surpreendeu. Você gostaria de ficar para o jantar? A senhora Larson sempre faz muito. Ivy hesitou e depois assentiu. Eu gostaria disso. A governanta realmente havia preparado comida suficiente para um exército. Eles comeram na cozinha em vez da sala de jantar formal, que a Era apreciou. A conversa fluiu mais fácil do que ela esperava, tocando em cavalos, agricultura, as estações de mudança. Você é bom com os animais, disse Weston, enquanto a senhora Larson serviu torta de maçã. Melhor que Jim, se eu for honesto. Eu sempre. Me conectei com eles, admitiu Ivy. Eles não julgam, eles apenas aceitam. Ao contrário das pessoas, Ivy encontrou seus olhos. Ao contrário da maioria das pessoas. Algo mudou entre eles naquela noite. Uma porta se abriu apenas uma rachadura, o suficiente para deixar alguma luz passar. Enquanto Weston a acompanhava até o caminhão, as mãos roçaram brevemente sobre a trava do portão. Nenhum dos dois se afastou imediatamente. O mesmo horário de amanhã? Ele perguntou. Eu estarei aqui, ela prometeu. Dirigindo para casa sob um céu cheio de estrelas, Ivy percebeu que algo estava acontecendo. Algo inesperado e talvez perigoso. Ela estava começando a cuidar de Weston Hale, e pela maneira como ele olhou para ela hoje à noite, como ela era um quebra-cabeça que ele queria resolver. Ela suspeitava que ele estivesse começando a cuidar dela também. As semanas se passaram rapidamente no Hale Estate. O que havia começado como ajuda temporária foi se estender em sua 3ª semana, e nem Ivy nem Weston mencionaram uma data de término. Sempre havia outra tarefa que precisava fazer. Outra cerca para consertar, outro cavalo para cuidar. Certa manhã, nuvens escuras rolaram,
prometendo uma forte tempestade. Ivy chegou aos estábulos para encontrar Weston já lá, movendo sacos de alimentação para terrenos mais altos. O serviço meteorológico diz que vai ser ruim, disse ele. Nodem, direção ao céu. É melhor colocar os cavalos nas barracas, internas. Eles trabalharam juntos com eficiência, movendo os animais para áreas mais seguras. Mercúrio foi o último a ser trazido, e ele parecia agitado, sentindo a tempestade vindoura. Está tudo bem, garoto, acasalou Ivy, passando a mão pelo pescoço dele. Você está seguro aqui. Weston a observou, uma expressão estranha em seu rosto. Ele confia em você completamente agora. Os animais sabem quando alguém se importa com eles, disse Ivy simplesmente. As primeiras gotas de chuva de gordura começaram a cair quando garantiram as portas estáveis. Em minutos ele se transformou em uma chuva. Lightning piscou, seguido por uma rachadura de trovão que sacudiu o chão. Você não pode dirigir para casa nisso, disse Weston firmemente. O riacho já será inundado. Ivy sabia que ele estava certo. A pequena ponte que ela cruzou para chegar ao chalé estaria debaixo d'água agora. Venha até a casa, continuou ele. A senhora Larson encontrará algumas roupas secas. A casa principal era calorosa e surpreendentemente aconchegante, apesar de seu tamanho. A senhora Larson se preocupou com os dois, trazendo toalhas e café quente. Você está encharcado até os ossos. Ela ficou levando a Era no andar de cima. Vamos dar a você algo para vestir enquanto eu coloco suas coisas na secadora. A mulher mais velha lhe forneceu calça de moletom macia e uma camisa de flanela, ambas grandes, mas maravilhosamente quentes. Quando Ivy voltou para baixo, ela encontrou Weston no estudo, alimentando um incêndio na grande lareira de pedra. Ele também mudou em roupas casuais semelhantes que o fizeram parecer mais jovem, mais acessível. Melhorar? Ele perguntou. Muito. Ivy aceitou o café que ele ofereceu. Obrigado. A senhora Larson está fazendo sopa. O poder pode se apagar, mas o gerador vai entrar em ação. Eles se sentaram em cadeiras confortáveis perto do fogo, ouvindo a libra de chuva contra as janelas. A sala estava alinhada com livros, fotografias antigas e lembranças familiares. Os olhos de Ivy foram atraídos para um grande retrato acima da lareira, um casal bonito com os olhos verdes de Weston. Seus pais? Ela perguntou. Weston assentiu. Tomado 1 ano antes do acidente. O que aconteceu? Ivy perguntou suavemente. Weston olhou para o fogo. Crash de carro, 10 anos atrás. Eles estavam voltando de um evento de caridade na cidade. Ele parou. Eu deveria estar com eles, mas fiquei para trás para lidar com um cavalo doente. Sinto muito, disse Ivy, ouvindo a culpa em sua voz. Meu irmão Blake estava com eles. Ele sobreviveu. A mandíbula de Weston se apertou. Ele tomou sua parte da herança e foi embora. Não o vi há anos. Ivy sentiu que havia mais na história, mas não empurrou. Todo mundo tinha partes do passado sobre o qual não queriam falar. Ela entendeu. Isso melhor que a maioria. E a sua família? Weston perguntou depois de um tempo. Ivy olhou para a xícara dela. Não tenho muito de um. Minha mãe saiu quando eu era pequena. Meu pai fez o seu melhor, mas... Ela deu de ombros. Ele tinha seus demônios. Bebendo, principalmente. Quando eu completei 18 anos, saí. Estou sozinho desde então. Isso não poderia ter sido fácil. Não foi, admitiu Ivy. Mas isso me ensinou a ser autossuficiente. Weston estudou seu rosto. É por isso que você mantém as pessoas à distância? Percebi que você não tem muitos amigos na cidade. As pessoas te decepcionam, disse Ivy simplesmente. Eu aprendi isso cedo. Melhor confiar em si mesmo. Nem todo mundo vai te decepcionar. Seus olhos se encontraram no espaço entre eles. Algo não dito passou entre eles. Um reconhecimento de feridas semelhantes, defesas semelhantes. Thunder caiu do lado de fora, fazendo os dois pularem. Weston sorriu, quebrando a tensão. A senhora Larson faz a melhor sopa de vegetais do condado, disse ele. Vamos ver se está pronto. Eles comeram na grande cozinha, a tempestade furiosa lá fora. A senhora Larson se juntou a eles, enchendo o silêncio com histórias sobre a cidade e seu povo. Ivy se viu relaxando, rindo dos contos da governanta.
Depois do jantar, a Sra. Larson insistiu que Ivy levou um dos quartos. Essa tempestade não está desistindo até de manhã, e eu não vou dormir em um sofá como um visitante indesejado, declarou ela. O quarto de hóspedes era luxuoso, comparado ao pequeno chalé de Ivy. A cama era macia, os lençóis crocantes e cheirando a luz do sol, mas o sono a escapou. Muitos pensamentos giravam em sua cabeça, sobre Weston, sobre a maneira como seu coração começou a bater mais rápido quando ele estava perto, sobre o quão perigoso era deixar-se sentir assim. Por volta da meia-noite, um acidente de trovão, particularmente alto, a agitou totalmente acordado. Decidindo pegar um pouco de água, ela subiu silenciosamente para baixo. A casa estava escura, exceto por uma luz proveniente do estudo. Pensando que Weston o deixou, ela espiou para desligá-lo, mas ele estava lá, sentado na mesma cadeira que antes, olhando para uma fotografia antiga. Não conseguia dormir? Ela perguntou suavemente. Ele olhou para cima, não assustado, mas também não a esperava. A tempestade sempre me mantém acordada. Ivy entrou na sala desenhada pela tristeza em sua voz. Memórias ruins? Meus pais morreram em uma noite como esta. Ele colocou a foto, mostrou-o como um homem mais jovem parado entre os pais, um jovem um pouco mais curto ao lado deles. Blake e eu não falamos desde o funeral. Por que não? Weston suspirou. Nós nunca nos demos bem, mesmo quando crianças. Depois que elas morreram, as coisas pioraram. Ele pensou que eu estava tentando controlar tudo. Pensei que ele estava sendo imprudente com o legado deles. Ele passou a mão pelo cabelo. A verdade é que eu estava com ciúmes. De quê? Ele sempre foi o favorito deles. O encantador. Aquele que poderia fazer todo mundo sorrir. Eu era apenas confiável. Não havia amargura na voz de Weston, apenas dor velha. Quando ele pegou sua herança e saiu sem uma palavra, parecia uma confirmação final. Isso deve ter doente, disse Ivy em silêncio. Isso aconteceu. Mas olhando para trás, eu não era fácil de estar por aí naquela época. A dor me deixou mais difícil, mais fria. Ele olhou para ela. Alguns diriam que eu ainda sou. Eu não, disse Ivy honestamente. A expressão de Weston suavizou. Não, você não faria. Você vê coisas que os outros não. O ar entre eles parecia engrossar. Ivy estava de repente muito ciente de quão perto eles estavam sentados, da luz de fogo tocando em suas feições, da maneira como seus olhos nunca deixaram o rosto dela. Eu deveria voltar para a cama, disse ela, de pé abruptamente. Weston também ficou. Claro. Boa noite, Ivy. Boa noite, ela ecoou correndo da sala antes que pudesse fazer algo tolo, como se inclinou para o calor que viu nos olhos dele. A tempestade passou durante a noite, deixando poças e galhos quebrados em seu rastro. Após o café da manhã, Weston levou Ivy de volta ao seu chalé para verificar se há danos. Nada importante, disse ela com alívio após uma rápida inspeção. Apenas algumas telhas ausentes. Vou mandar alguém para consertar, disse Weston, já puxando o telefone. Você não precisa fazer isso. Por favor, deixe-me ajudar. Sua voz era gentil, mas firme. É isso que os amigos fazem. Amigos. A palavra pendurada entre eles não muito certa, mas também não está errada. Naquela tarde, eles retornaram à sua rotina habitual nos estábulos. Mas algo mudou. Seus silêncios eram mais confortáveis, suas conversas mais fáceis. Eles começaram a falar sobre mais do que apenas trabalhar, livros que leram, lugares em que estavam, sonhos que haviam sofrido e perder. Uma noite, quando terminaram o mercúrio, as mãos roçaram novamente. Desta vez nenhum deles se afastou. Os dedos de Weston se fecharam ao redor dela, quentes e fortes. Ivy, ele disse suavemente. Ela olhou para ele, seu coração batendo. Sim. Antes que ele pudesse falar, o som de um carro se aproximando quebrou o momento. Ivy deu um passo atrás, suas bochechas corando quando um carro esportivo caro parou para o estábulo. Um homem saiu, com os mesmos olhos verdes que Weston, mas com um sorriso fácil que Weston raramente mostrava. Ele usava roupas de grife e um ar de confiança descuidada.
Olá, irmão, ele ligou. Surpreso ao me ver? A cor drenada do rosto de Weston. Blake. Blake Hale saltou em sua direção, seu olhar deslizando curiosamente para a Era. E quem é essa adorável senhora? Ivy Moore, disse ela, estendendo a mão. Eu trabalho aqui. Blake Hale. Ele pegou a mão dela, segurando, a mais do que o necessário. O irmão pródigo retornou finalmente. A voz de Weston estava fria. O que você está fazendo aqui, Blake? Isso é alguma maneira de cumprimentar a família? O sorriso de Blake não alcançou seus olhos. Decidi que é hora de voltar para casa. Reconecte-se com minhas raízes. Talvez afirme o que é com razão meu. Não temos nada a discutir, disse Weston categoricamente. Acho que fazemos. O olhar de Blake se estabeleceu em Mercúrio em sua barraca, começando com aquele cavalo. A tensão entre os irmãos era palpável. Ivy olhou para Weston, viu o músculo trabalhando em sua mandíbula, o aperto ao redor dos olhos. Eu deveria ir, disse ela em silêncio. Não, por favor, fique, insistiu Blake. Adoraria ouvir como meu irmão sério acabou com um funcionário tão encantador. Ivy ajuda com os cavalos, disse Weston rigidamente. E faz um excelente trabalho, tenho certeza. O sorriso de Blake estava sabendo, como se ele tivesse descoberto um segredo. Você vai estar no jantar hoje à noite, Ivy? Eu adoraria ouvir mais sobre o seu trabalho. Antes que ela pudesse responder, Weston entrou. Ivy, estava saindo. E você e eu precisamos conversar, em particular. Blake levantou as mãos em uma rendição simulada. Claro, empresas familiares primeiro. Ele piscou para Ivy. Verifique a chuva naquele jantar. Ivy assentiu desconfortavelmente, reunindo suas coisas. Weston a levou até o caminhão, sua expressão tempestuosa. Sinto muito por isso, disse ele. Blake sempre soube como fazer uma entrada. Está tudo bem, seguiu Ivy. Ele é seu irmão. Você deveria falar. Weston suspirou. Duvido que algo de bom virá disso. Blake nunca aparece a menos que ele queira algo. Quando ela se afastava, Ivy olhou em seu espelho retrovisor. Os dois irmãos ficaram de frente para o outro, tensão visível mesmo à distância. Algo disse que a chegada de Blake mudaria tudo. Os próximos dias foram estranhos. Weston estava distraído, muitas vezes desaparecendo por longas reuniões com Blake e advogados, cujos carros alinhavam a garagem. Quando eles trabalharam juntos, suas respostas eram curtas, sua mente em outro lugar. Ivy tentou não levá-lo para o lado pessoal. Complicações familiares eram algo que ela entendeu, mas ela perdeu as conversas, a conexão silenciosa que estava crescendo entre eles. Na sexta-feira, ela chegou para encontrar Weston discutindo com Blake perto dos estábulos. Suas vozes foram levadas pelo ar da manhã. É o meu direito de primogenitura, Blake estava dizendo. Papai sempre quis compartilhar tudo. Você desistiu disso quando pegou o dinheiro e correu. Weston disparou de volta. Você não pode apenas falar de volta depois de 10 anos e exigir metade da propriedade. De acordo com esses documentos, posso. A menos que você possa provar a legitimidade de Mercúrio na linhagem. O que você não pode, porque nós dois sabemos que papai o comprou debaixo da mesa para evitar impostos. Ivy hesitou, não querendo interromper. Mas Mercúrio começou a ninqueizar em sua barraca, perturbado pelas vozes elevadas. Manhã, ela chamou, tornando sua presença conhecida. Ambos os homens se viraram. O rosto de Weston se suavizou um pouco ao vê-la, enquanto Blake se iluminou com aquele sorriso fácil e perigoso. Ivy, apenas a pessoa que eu queria ver. Blake se aproximou dela, charme escorrendo de todos os poros. Que tal o almoço na cidade? Hoje, meu deleite. Adoraria ouvir mais sobre como você encontrou Mercúrio. Weston endureceu. Ela está ocupada. Na verdade, continuou Blake, ignorando seu irmão, estou muito interessado em como aquele cavalo acabou em sua propriedade. Ivy, uma coincidência. Houve uma insinuação em suas palavras que fazia com que a coluna de Ivy se endireitasse. Não foi uma coincidência. Ele estava perdido e eu o encontrei. Isso é tudo. Claro, disse Blake sem problemas. Mas você tem que admitir, é um momento interessante.
Quando eu decidir voltar e reivindicar minha parte, o cavalo que prova que meu direito legal de repente desaparece, apenas para ser encontrado por uma mulher bonita que trabalha para meu irmão. Basta, Blake, alertou Weston. Mas Blake continuou, seus olhos trancados na Era. Há quanto tempo você trabalha para meu irmão, Ivy? Antes ou depois de encontrar Mercúrio? Depois, disse ela, sua voz estável, apesar da implicação. Weston me ofereceu o emprego como obrigado por cuidar de seu cavalo. O cavalo dele? Blake levantou uma sobrancelha. Essa é a pergunta, não é? Mercúrio é legalmente seu cavalo ou parte da herança contestada? Weston pisou entre eles. Deixe, a de fora disso, está entre você e eu. É? O sorriso de Blake estava nítido agora. Ou ela faz parte do seu plano de manter o que deve ser compartilhado? Eu não sei do que você está falando, disse Ivy, confusão e machucar a mistura no peito dela. Você não é? Blake olhou entre eles. Meu irmão precisa de Mercúrio para provar sua reivindicação à propriedade. Sem esse cavalo, certas cláusulas nos pais vão entrar em ação. Conveniente que você o encontrou, não é? O rosto de Weston ficou pálido de raiva. Isso não é verdade. Mas Ivy viu algo em seus olhos. Não exatamente culpa, mas hesitação. Como se houvesse um pedaço da história que ele não havia contado. Eu deveria começar a trabalhar, disse ela em silêncio, movendo-se em direção aos estábulos. Quando ela se afastou, ouviu Blake dizer: Ela parece legal, irmão. Vergonha por envolvê-la em seus esquemas. O dia passou em silêncio tenso. Weston desapareceu com os advogados novamente, enquanto Ivy trabalhava sozinha, seus pensamentos em tumulto. Blake estava certo? Weston a contratou por causa de alguma brecha legal envolvendo Mercúrio. Foi por isso que ele ficou tão desconfiado no começo e depois de repente lhe ofereceu um emprego. Seu coração não queria acreditar. Mas sua experiência com as pessoas, com homens que queriam algo dela, pareceu surgir como um veneno. Quando Weston finalmente voltou naquela noite, Ivy estava terminando nos estábulos. Seu rosto estava atraído, cansado. Sinto muito por esta manhã, disse ele. Blake sempre soube como apertar os botões das pessoas. Ele estava dizendo a verdade? Ivy perguntou diretamente. Sobre Mercúrio e a herança? Weston hesitou muito, tempo antes de responder. É complicado. Essa hesitação contou tudo a ela. Então você me contratou por causa do cavalo e de alguma questão legal? Não, disse Weston rapidamente. Não é por isso que... Então por quê? Ivy exigiu. Machucou sua voz mais afiada do que o pretendido. Por que oferecer um emprego a um estranho que encontrou seu cavalo? Weston passou a mão pelos cabelos em frustração. Sim, Mercúrio é importante para a herança. Meu pai o comprou de um criador que não registrou todas as suas ações corretamente. Sem Mercúrio e prova de sua linhagem, Blake pode reivindicar metade da propriedade sob os termos da vontade. E você não pensou em mencionar isso quando me contratou? Não foi relevante. Eu contratei você porque você era bom com ele, não por causa de qualquer questão legal. Ivy queria acreditar nele, mas o momento, as acusações de Blake, a omissão de Weston, tudo criou uma imagem que ela não podia ignorar. Acho que deveria ir, disse ela em silêncio. Ivy, por favor. Weston pegou a mão dela. Blake está tentando criar problemas entre nós. Não deixe o nós. Ivy se afastou. Existe um nós, Weston? Ou sou apenas a pessoa que encontrou seu valioso cavalo? A dor em seus olhos parecia genuína. Você sabe que é mais do que isso. Eu. Ivy pegou a bolsa. Eu pensei que estava começando a conhecê-lo. Agora não tenho tanta certeza. Ela caminhou até o caminhão, coração pesado. Weston seguiu. Deixe-me explicar corretamente, ele implorou. Venha jantar amanhã. Vou te contar tudo. Ivy hesitou e depois assentiu. Ok, amanhã. Mas enquanto ela dirigia para casa, duvidava que lotasse sua mente. Ela já estava na estrada antes, levando para alguém que querer algo dela, que a consideravam útil e não valiosa. E ela prometeu a si mesma nunca mais nessa posição. Naquela noite, Ivy mal dormiu.
Toda vez que ela fechou os olhos, ela via o rosto de Weston, a mágoa em sua expressão quando ela questionava seus motivos. Parte dela queria acreditar nele, confiar que seu interesse por ela era genuíno, mas a experiência havia ensinado sua cautela. De manhã, ela se decidiu. Ela iria jantar, ouvir Lou e depois decidir. Todos mereciam a chance de explicar. Ela passou o dia trabalhando na Millis, agradecida pela distração de vasos de café e pedidos de clientes. Você parece lá que você está carregando o peso do mundo, Millie observou durante uma pausa. Problema no Hale Place? Ivy deu de ombros. Apenas complicado. Os homens geralmente são, disse Millie com sabedoria, especialmente com dinheiro e questões familiares. Como você sabia, querida, esta é uma cidade pequena. As pessoas conversam, e a maneira como Weston Hale olha para você quando ele pega o café da manhã não é exatamente sutil. Ivy sentiu suas bochechas quentes. Ele vem aqui? Começou cerca de 2 semanas depois que você começou a trabalhar para ele, sempre nos seus dias de folga. Senti-se à janela, amamentando um café preto, fazendo perguntas casuais sobre você. Isso foi novidade para Ivy. Que tipo de pergunta? Nada. Assustador, Millie garantiu a ela. Apenas interessado. De onde você veio? Se você estava feliz aqui. Se você estava vendo alguém. O coração de Ivy deu um pequeno salto traidor. E o que você disse a ele? A verdade. Que você é uma pessoa particular que trabalha duro e não deixa muitas pessoas entrarem. Millie deu um tapinha em sua mão. Mais que quem ganhou sua confiança, estaria recebendo algo precioso. Após o turno dela, Ivy foi para casa para mudar para o jantar. Ela escolheu um vestido azul simples, nada chique, mas melhor do que seus jeans habituais e camisas xadrez. Enquanto ela dirigia para a propriedade de Hale, os nervos vibraram em seu estômago. A casa principal foi iluminada contra o céu noturno. A senhora Larson a cumprimentou na porta com um sorriso caloroso. Ele está esperando por você na sala de jantar, querida, continue. A mesa grande foi definida para 2, com velas e flores criando uma atmosfera íntima, apesar do tamanho da sala. Weston ficou parada quando ela entrou, os olhos dele vendo sua aparência com clara apreciação. Você está linda, disse ele. Obrigado. Ivy tentou manter a guarda, mas foi difícil quando ele olhou para ela dessa maneira. Você queria falar? Sim. Ele puxou a cadeira dela. Mas primeiro vamos comer. A senhora Larson ficará ofendida se o assado da panela esfriar. O jantar foi delicioso, mas Ivy mal provou. Ela estava ciente de Weston em frente a ela, das coisas que não foram ditas entre eles. Finalmente, quando a senhora Larson limpou as placas, Weston respirou fundo. Sobre Mercúrio e as alegações de Blake. Estou ouvindo, disse Ivy em silêncio. Os olhos de Weston encontraram os dela. É verdade que Mercúrio é importante para a propriedade. Meu pai o comprou de um criador que nem sempre seguiu os procedimentos de registro adequados. Sem prova de sua linhagem e propriedade, certas cláusulas na vontade de meus pais poderiam dar uma alavancagem a Blake para reivindicar metade da propriedade. Por que você não me contou isso desde o início? Porque não foi por isso que eu contratei você. Weston se inclinou para a frente. Sim, eu suspeitei quando você o encontrou. Parecia conveniente demais. Mas uma vez que vi como você estava com ele, quão genuíno era seu cuidado, ele fez uma pausa. Eu contratei você porque você tem um presente com animais, não por causa de qualquer estratégia legal. Ivy queria acreditar nele. E nós, o tempo que passamos juntos, isso não tinha nada a ver com Mercúrio, Blake ou herança. Sua voz suavizou. Tinha tudo a ver com você, com como me sinto quando estou com você. A sinceridade em seus olhos fez sua respiração recuperar. E como é isso? Como talvez eu não precisasse mais ficar sozinha. Ele alcançou o outro lado da mesa, a mão aberta, um convite. Como talvez houvesse alguém que me veja. Não, apenas o nome de Hale ou a fazenda ou o dinheiro. Mas Ivy hesitou e depois colocou a mão na dele. Eu quero acreditar em você. Então acredite em mim, ele disse simplesmente. Eu nunca me senti assim por ninguém, Ivy. Eu não planejei, não esperava.
Mas aqui estamos nós. O momento ficou entre eles, cheio de possibilidades. Então a porta da sala de jantar se abriu e Blake entrou. Desculpe interromper sua noite romântica, disse ele, não parecendo muito. Mas temos uma situação, irmão. A mandíbula de Weston se apertou. Seja o que for, pode esperar. Receio que não possa. Blake jogou uma pasta na mesa. Meu advogado acabou de entregar esses documentos. A menos que você possa provar o registro legítimo de Mercúrio, tenho o direito de metade da propriedade. Aceitar imediatamente. Ivy começou a ficar de pé. Eu deveria ir. Não, por favor, fique, Ivy, disse Blake com falsa polidez. Afinal, você é central para toda essa situação. Deixe-a de fora, alertou Weston. Blake o ignorou, virando-se para Ivy. Meu irmão contou a história toda sobre como Mercúrio desapareceu no mesmo dia em que anunciei meu retorno, sobre como o cavalo convenientemente apareceu em sua propriedade, a propriedade que faz fronteira com a propriedade. Você está me acusando de alguma coisa? Ivy perguntou, a raiva substituindo a confusão. Estou apenas apontando fatos. Mercúrio desaparece, você o encontra. Weston o contrata e começa a trazê-lo para a vida dele. Timing bastante conveniente, você não diria? Weston ficou tão rapidamente sua cadeira quase derrubou. Basta, Blake, você não é bem vindo aqui hoje à noite. É metade da minha casa, Blake o lembrou. Ou será uma vez que o juiz revisar esses documentos? Ele sorriu para Ivy. Você pode querer ter cuidado com a empresa que você mantém, Moore. Meu irmão sempre esteve disposto a usar as pessoas para conseguir o que ele quer. Com aquele tiro de despedida, ele saiu, deixando um forte silêncio para trás. Ivy olhou para Weston, procurando a verdade em seu rosto. Mercury realmente desapareceu no mesmo dia em que Blake anunciou seu retorno? Weston suspirou. Sim, mas eu não organizei, se é isso que você está perguntando. Mercúrio ficou assustado durante uma tempestade e rompeu uma cerca. Isso acontece. E você não me disse nada disso porque eu não queria que você fosse pego no meio do nosso drama familiar. Weston passou a mão pelos cabelos em frustração. Blake sempre foi assim, tocando fatos, criando suspeitas. É o que ele faz. Ivy queria acreditar nele, mas as insinuações de Blake plantaram uma semente de dúvida que ela não podia ignorar. Acho que preciso de algum tempo, disse ela em silêncio. Pensar sobre tudo isso. A decepção passou pelo rosto de Weston, mas ele assentiu. Eu entendo. Enquanto ele a acompanhava até o caminhão dela, o ar da noite esfriando ao seu redor, Ivy sentiu-se rasgada entre seu coração e a cabeça. Seu coração queria confiar em Weston, acreditar no que estava crescendo entre eles. Sua cabeça a avisou para ter cuidado, para se proteger. Eu quis dizer o que disse lá dentro, disse Weston enquanto chegavam ao veículo dela. Meus sentimentos por você não têm nada a ver com Mercúrio, Blake ou a herança. Ivy encontrou seu olhar. Eu quero acreditar nisso, mas você não tem. Certeza de que pode. Ela não podia mentir para ele. Fiquei decepcionado antes por pessoas que pareciam sinceras. Weston assentiu, dor evidente em seus olhos. Eu entendo. Tome o tempo todo que você precisa. Ele se inclinou para a frente lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Quando ela não fez, ele pressionou um beijo gentil na bochecha dela. Boa noite, Ivy. Ele sussurrou, dirigindo para casa. Os pensamentos de Ivy eram uma confusão. Ela queria confiar em Weston. Acertou-o com uma intensidade que a assustou. Mas as acusações de Blake, o tempo conveniente, as partes da história que Weston não havia contado a ela, era demais ignorar. Na manhã seguinte, Ivy tomou uma decisão. Ela chamou a propriedade e deixou uma mensagem com a Sra. Larson. Diga a Weston que preciso de alguns dias de folga. Razões pessoais. Ela passou aqueles dias em sua cabana, desenhando, pensando, tentando resolver seus sentimentos. Seu caderno cheio de desenhos de Mercúrio, da propriedade Hale e de Weston. A curva de seu sorriso, a tristeza em seus olhos, a força em suas mãos. No terceiro dia, uma batida à sua porta a assustou. Mas não foi Weston quem estava na varanda, foi Blake,
Senhora Moore, ele disse com esse sorriso fácil. Posso entrar? Acho que devemos conversar. Relutantemente, Ivy o deixou entrar. Sua pequena cabana parecia encolher com sua presença. O que você quer, Blake? Para limpar o ar. Ele olhou em volta, absorvendo seus móveis simples, o caderno de desenho aberto na mesa. Eu posso ter sido muito duro na outra noite. Também suspeito. Você me acusou de roubar um cavalo, apontou Ivy. Não roubando. Fazer parte do plano do meu irmão. Blake fez uma pausa. Weston pode ser muito persuasivo quando ele quiser. Alguma coisa. E ele quer para manter a propriedade inteira a qualquer custo. Por que eu deveria acreditar em você sobre ele? Porque não tenho nada a ganhar mentindo para você. Blake sentou-se sem ser convidado em seu sofá. A batalha legal é entre Weston e eu. Você é apenas dano colateral. A maneira como... Ele disse que enviou um calafrio através da era. O que você quer dizer? Weston sabia que Mercury era a chave para manter o controle de tudo. Quando anunciei meu retorno, aquele cavalo desapareceu convenientemente apenas para ser encontrado por uma mulher linda e solteira que meu irmão poderia encantar e manipular. A voz de Blake era simpática. Não é sua culpa. Weston é bom em fazer com que as pessoas façam o que ele quer. Não foi o que aconteceu, insistiu Ivy. Mas uma semente de dúvida se enraizou. Não é? Blake se levantou, movendo-se para a janela. Você sabia que Weston tem um padrão disso? Chegando perto de mulheres que podem ajudá-lo e depois seguir em frente quando ele tiver o que precisa? Você está mentindo. Pergunte na cidade, pergunte sobre Caroline Winters ou Diane Porter. Blake se virou para encará-la. Ambos pensaram que significavam algo para ele. Ambos eram úteis para seus interesses comerciais. Ambos ficaram se perguntando o que fizeram de errado quando ele de repente esfriou. O estômago de Ivy torceu. Por que você está me dizendo isso? Porque você parece uma pessoa decente, que merece melhor do que ser usada em uma briga familiar. Blake se moveu em direção à porta. Apenas tenha cuidado, Ivy. Meu irmão sempre coloca o legado de Hale em primeiro lugar. Sempre. Depois que ele saiu, Ivy ficou sentada por um longo tempo, olhando para seus desenhos de Weston. Blake poderia estar certo. Ela fora manipulada o tempo todo. No dia seguinte, ela voltou à propriedade determinada a enfrentar Weston diretamente. Ela o encontrou no estábulo com Mercúrio, sua expressão iluminando quando ele a viu. Era. O alívio encheu sua voz. Eu estava preocupado. Precisamos conversar, disse ela com firmeza. Eles caminharam para um local tranquilo perto do paddock. Ivy respirou fundo e fez a pergunta que estava queimando dentro dela. Quem são Caroline Winters e Diane Porter? Weston piscou de surpresa. Blake veio te ver. Responda à pergunta. Ele suspirou. Caroline era uma corretora de grãos que namorei brevemente há 4 anos. Diane era filha de um fazendeiro vizinho. Saímos algumas vezes no ano passado. E seu relacionamento com ele se alinhou convenientemente com os interesses comerciais? Suponho que você possa ver dessa maneira, admitiu Weston. Mas não foi calculado, Ivy. Caroline e eu nos conhecemos através dos negócios, sim. E o pai, de Diane e eu estávamos discutindo uma compra de terra enquanto estávamos namorando. Mas esses relacionamentos terminaram naturalmente, não porque eu consegui o que queria. Segundo Blake, ambos pensaram que você de repente esfriou depois de cumprir seu propósito. A raiva brilhou nos olhos de Weston. Blake sempre foi bom em torcer a verdade. O que ele não está dizendo é que Caroline terminou as coisas comigo, porque ela recebeu uma oferta de emprego em Chicago. E Diane e eu percebi que não tínhamos nada em comum, além de nossas famílias se conhecendo. Ivy estudou o rosto, procurando sinais de engano. Nossa, qual é o seu ângulo comigo? Não há ângulo. Weston pegou as mãos e desta vez ela o deixou levá-las. Ivy, sim, encontrar Mercúrio era importante legalmente, mas o que aconteceu entre nós não tem nada a ver com isso. Nada. Ela queria acreditar nele. Mas anos de decepção, de aprender da maneira mais difícil de não confiar com facilidade, a retiraram. Eu preciso de provas, disse ela finalmente.
não apenas palavras. Que tipo de prova? Não sei. A frustração enganchou sua voz. Algo que me mostra isso não é apenas o cavalo e sua herança. A expressão de Weston suavizou. Venha comigo. Ele a levou ao caminhão dele, ajudando. Por dentro, sem explicação. Eles dirigiram em silêncio pela propriedade, passando por campos e pomares, até chegarem a um pequeno lago cercado por salgueiros. O que é este lugar? Ave perguntou quando eles saíram. Meu lugar favorito na propriedade. Weston pegou a mão, orientando a um banco de madeira com vista para a água. Eu nunca trouxe ninguém aqui antes. Nem Blake sabe sobre isso. O local era bonito, penteado, remoto, com flores silvestres pontilhando a costa e os pássaros, chamando das árvores. Minha mãe costumava me trazer aqui quando eu estava chateada, continuou Weston. Ela disse que era onde a terra mostrou seu coração. Ele olhou para Ivy, vulnerabilidade em seus olhos. Isso é o que você se tornou para mim, Ivy, o coração deste lugar, a razão pela qual parece em casa novamente. O próprio coração de Ivy apertou suas palavras. Weston, eu sei que as palavras não são suficientes. Ele pegou um pequeno caderno de desenho do bolso, um que ela não tinha visto antes. Talvez isso ajude. Ele entregou a ela. No interior havia desenhos, tentativas de clumsy e amador em comparação com seus qualificados, mas inconfundivelmente desenhos dela. Ivy nos estábulos. Ivy rindo com a Sra. Larson. Ivy com Mercúrio. Você está me desenhando? Ela perguntou. Surpresa. Tentando. O constrangimento coloriu sua voz. Eu não sou muito bom, mas depois de ver seus esboços, como você captura as coisas com as quais se importa, eu queria fazer o mesmo. A simples honestidade do gesto a moveu profundamente. Este não era o ato de um homem que a usava para vantagem legal. Isso era algo pessoal, vulnerável. Quando você começou? Ela perguntou, girando as páginas. Depois da tempestade. Quando você ficou em casa. Weston a observou nervosamente. Eu sei que eles não são bons. Eles são perfeitos, disse Ivy suavemente. E eles eram, não tecnicamente habilidosos, mas cheios de sentimentos. Em cada esboço áspero, ela podia ver como ele a viu. Gentil, bonita de uma maneira que ela nunca se considerava. Olhando para ele, Ivy sentiu as paredes em torno de seu coração começando a desmoronar. Eu quero acreditar nisso. Em nós. Então acredite, ele disse simplesmente. Blake pode dizer o que ele quer, torcer as coisas da maneira que ele gosta. Mas isso, ele gesticulou entre elas, isso é real. A única coisa real que me senti em anos. Ivy revistou seu rosto, não encontrando nada além de sinceridade em seus olhos. Lentamente ela se inclinou para a frente e pressionou os lábios nos dele. O beijo foi gentil a princípio, uma pergunta. Então, os braços de Weston a caíram, puxando-a para mais perto, e o beijo se aprofundou em uma resposta. Quando eles finalmente se separaram, ambos ficaram sem fôlego. Eu queria fazer isso por semanas, admitiu Weston, sua testa descansando contra a dela. Eu também, confessou Ivy. Por um momento, eles simplesmente se sentaram juntos, as complicações de herança e disputas familiares distantes, mas a realidade não poderia ser mantida à distância para sempre. E Blake? Ivy perguntou eventualmente. E as questões legais com Mercúrio? Weston suspirou. Eu não sei, mas aconteça o que acontece com a propriedade, com Blake. Não muda. Como me sinto por você? Sinto o mesmo, disse Ivy, surpreendendo-se com a verdadeiras palavras. Apesar de sua cautela, apesar de seus medos, ela se apaixonou por Weston Hale. Eles ficaram à beira do lago até o pôr do sol, conversando, planejando, compartilhando beijos gentis e esperanças silenciosas. Quando Weston finalmente dirigiu sua casa, Ivy se sentiu mais leve do que em anos, mas enquanto ela observava o caminhão dele desaparecer na estrada, uma preocupação incômoda permaneceu. Blake não iria desistir facilmente, e suas acusações, enquanto torcidas, continham apenas a verdade suficiente para ser perigoso.
Na manhã seguinte, Ivy acordou com o som de um carro na entrada de automóveis. Olhando pela janela, ela viu um veículo preto elegante que não reconheceu. Um homem de terno saiu carregando uma pasta. Quando ela abriu a porta, ele entregou a ela um envelope. Senhora Moore, eu sou Jeffrey Palmer, representando Blake Hale. Você foi intimado para testemunhar sobre a recuperação do cavalo conhecido como Mercury. Por favor, revise esses documentos na sua primeira conveniência. Quando o advogado se afastava, Ivy abriu o envelope com dedos trêmulos. No interior, havia um documento legal formal solicitando seu testemunho sobre encontrar Mercúrio e uma nota manuscrita de Blake. Eu avisei sobre se envolver com meu irmão. Agora você está pego no meio, mas não é tarde demais para dizer a verdade. Farei valer a pena. O estômago de Ivy caiu. Blake estava arrastando-a para sua luta com Weston, forçando Her para tomar partido. E se ela dissesse a verdade, que simplesmente encontrou Mercúrio vagando sozinho, isso pode ajudar o caso de Blake contra Weston. Ela precisava avisar Weston. Agarrando o telefone, ela ligou para ele, aliviar a inundar quando ele atendeu imediatamente. Ivy, o que há de errado? O advogado de Blake acabou de me servir com papéis. Eu tenho que testemunhar sobre encontrar Mercúrio. Silêncio, então um suspiro profundo. Eu estarei certo. 20 minutos depois, Weston estava à sua porta, a preocupação gravada em seu rosto enquanto ela mostrava os documentos. Blake está jogando sujo, disse ele sombriamente, tentando forçar seu testemunho para apoiar sua reivindicação. O que devo fazer? Weston olhou para ela, sua expressão séria. Diga a verdade. Exatamente como você encontrou Mercúrio, como eu reagi, tudo. Mas isso não ajuda o caso de Blake? Talvez. Mas não vou pedir que você deite. Ele pegou as mãos dela. Esta não é a sua batalha, Ivy. Eu não deveria ter deixado você ser pego no meio. Já estou no meio, disse ela com firmeza. E eu não vou a lugar nenhum. Os olhos de Weston suavizaram. Eu já te disse o quão notável você é? Não o suficiente, ela brincou tentando aliviar o clima. Ele a puxou para os braços, segurando-a com força. Aconteça o que acontecer com Blake e a propriedade, nós a enfrentaremos. Se eu perder metade da fazenda, é apenas terra e dinheiro. Mas você, a voz dele pegou, você é insubstituível. Para alguém que passou a vida se sentindo descartável, essas palavras significavam tudo. Ivy se inclinou para o abraço, tirando força de sua certeza. Mas enquanto eles estavam lá, um carro entrou em sua garagem, o carro esportivo chamativo de Blake. Bem, isso não é aconchegante, ele chamou quando saiu. Já planejando seu testemunho? Ivy? Weston pisou protetoramente na frente dela. Já é o suficiente, Blake, deixe-a em paz. Eu vim para garantir que Moore entenda o que está em jogo, disse Blake sem problemas, e para oferecer uma alternativa. Que alternativa? Ivy perguntou, passando por Weston. Blake sorriu. Simples. Você diz ao tribunal que nunca encontrou Mercúrio, que Weston inventou a história toda para me impedir de reivindicar minha herança. Isso é mentira, disse Ivy categoricamente. Uma mentira que pode ser muito lucrativa para você. A voz de Blake abaixou. Estou preparado para oferecer $50 mil para sua cooperação. Weston se lançou para a frente, mas Ivy pegou o braço. Ele não vale a pena. Pense bem, Ivy, continuou Blake. $50 mil. Você pode deixar esta cidade. Comece a fresco em algum lugar melhor. Tudo por contar uma pequena mentira. Eu não tomo o que não é meu, disse Ivy firmemente. Mesmo quando o mundo continua tentando tirar tudo de mim, isso inclui mentir por dinheiro. A fachada agradável de Blake rachou. Você está cometendo um erro. Weston não se importa com você. Ele se preocupa em manter o controle da fortuna de Hale. Você está errado, disse Ivy. Mas mesmo se você não fosse, eu ainda diria a verdade, porque é isso que eu sou. A expressão de Blake endureceu. Vamos ver como você está em princípios quando seu passado surgir no tribunal. Eu investigou Ivy Moore. Ou devo dizer, Ivy Donovan, filha de Malcolm Donovan, condenada por fraude e peculato 7 anos atrás.
Ivy ficou fria. Como você... Eu tenho recursos, disse Blake presunçosamente. E eu sei tudo sobre como você mudou seu nome e fugiu de cidade em cidade, tentando escapar da reputação de seu pai. Ele se virou para Weston. Você sabia sobre o passado dela, irmão? Sobre como ela se reinventa onde quer que vá. O rosto de Weston não revelou nada, mas Ivy o sentiu tenso ao lado dela. Isso é o suficiente, ele disse calmamente. Saia desta propriedade, Blake. Agora. Com uma saudação simulada, Blake voltou ao seu carro. Pense na minha oferta, Ivy, antes de seus segredos se tornarem conhecimento público. Quando ele foi embora, o silêncio caiu entre Ivy e Weston. Ela não podia olhar para ele. Não suportava ver o julgamento em seus olhos. Seu pai foi condenado por fraude. Ele finalmente perguntou. Ivy assentiu, a garganta apertada. Ele roubou de seu empregador. Alegou que estava fazendo isso por mim para pagar pela faculdade. Ela engoliu em seco. Todo mundo voltou-se contra nós. Mesmo depois que ele foi preso, eles não me deixaram esquecer. Então eu saí. Mudou meu nome, começou de novo. E você está correndo desde então? Não foi uma pergunta, mas Ivy respondeu de qualquer maneira. Sim. Sempre que as pessoas descobriam, elas olhavam para mim de maneira diferente. Como pai, como filha. Ela finalmente conheceu o olhar dele. Eu deveria ter te contado. A expressão de Weston suavizou. Sim, você deveria ter. Mas eu entendo por que você não fez. Você não está com raiva, porque eu ficaria com raiva de que você quis escapar de um passado doloroso. Ele tocou sua bochecha gentilmente. Todos temos coisas de que não nos orgulhamos, Ivy. Coisas que gostaríamos de mudar. Alívio lavado através dela. Eu tinha medo que você pensasse menos de mim. Nunca. Weston a puxou para perto. Blake pode desenterrar o que ele quiser. Isso não muda quem você é agora, quem somos juntos. Naquele momento, Ivy sabia que seu coração não era mais seu. Apesar de sua cautela, apesar das paredes que ela construiu, ela se apaixonou por Weston Hale. E nenhuma disputa de herança, nenhuma disputa familiar, nenhum passado doloroso iria tirar isso. A manhã da audiência chegou com um céu cheio de nuvens ameaçadoras. Ivy se vestia cuidadosamente em sua melhor blusa e saía, simples mas respeitável. Ela passou a semana anterior se preparando com a advogada de Weston, analisando seu testemunho repetidamente. Apenas diga a verdade, aconselhou o advogado. Isso é tudo o que precisamos. Weston a pegou em seu caminhão, seu rosto tenso, mas determinado. Preparar? Ele perguntou enquanto ela entrou. Como sempre estarei, respondeu Ivy, suavizando sua saia nervosamente. O tribunal era um imponente edifício de tijolos no centro da cidade. Enquanto subiam os degraus, Ivy notou as pessoas assistindo sussurrando. As notícias da disputa de herança de Hale se espalharam rapidamente por Prairie Ridge, e ver Weston e Ivy chegarem juntos apenas adicionaram combustível ao fogo das fofocas lá dentro. Blake já estava sentado com seu advogado, parecendo confiante em um terno caro. Ele assentiu com um sorriso que fez o estômago de Ivy apertar. Não deixe que ele chegue até você, Weston sussurrou, guiando-a para seus assentos. O juiz entrou, uma mulher de aparência severa na casa dos 60 anos que não perdeu tempo em gentilezas. Estamos aqui para determinar a validade da reivindicação de Blake Hale, a metade da propriedade Hale, especificamente em relação ao status de propriedade do cavalo conhecido como Mercury, anunciou ela. Vamos começar. O advogado de Blake foi primeiro apresentando seu caso. Segundo ele, Mercúrio nunca foi registrado adequadamente, tornando-o inelegível como prova de linhagem para fins de herança. Além disso, ele afirmou que o conveniente desaparecimento e recuperação do cavalo foram suspeitos, na melhor das hipóteses, fraudulentos na pior das hipóteses. Mostraremos que Weston Hale orquestrou toda essa situação para impedir que meu cliente reivindique sua herança legítima, concluiu o advogado. Quando foi a vez deles, o advogado de Weston argumentou que seu pai realmente havia registrado Mercury, mas por meios alternativos,
devido à situação única do criador. Quanto ao desaparecimento do cavalo, nada mais foi do que um acidente durante uma tempestade. A descoberta de Mercúrio por Moore foi afortunada, mas inteiramente coincidente, afirmou. Ela não tinha conexão anterior com o Sr. Hale ou a propriedade. Como as testemunhas foram chamadas, Ivy ficou rígida com tensão. Blake testemunhou primeiro, pintando uma imagem de um irmão determinado a manter tudo por si mesmo, disposto a manipular pessoas e circunstâncias para fazê-lo. Meu irmão sempre foi possessivo do que ele considera o dele, disse Blake sem problemas. Quando anunciei meu retorno e intenção de reivindicar minha parte, não é por acaso que o cavalo que poderia garantir sua reivindicação de repente desapareceu. Weston testemunhou em seguida, sua voz estável enquanto contava a noite da tempestade, descobrindo Mercúrio faltando e aprendendo que Ivy o havia encontrado. Eu não tinha conhecimento prévio de Moore, afirmou firmemente. Nosso relacionamento se desenvolveu depois que ela encontrou Mercúrio, não antes. E a natureza desse relacionamento? O advogado de Blake perguntou com um tom insinuante. A mandíbula de Weston se apertou. Isso é pessoal e irrelevante para esses procedimentos. Eu discordo, pressionou o advogado. Se você começou um relacionamento romântico com a Sra. Moore logo depois que ela encontrou seu cavalo, ele fala com potencial manipulação. Objeção, chamou o advogado de Weston. Especulações irrelevantes. Vou permitir, disse o juiz. Por favor, responda, Sr. Hale. Weston olhou diretamente para Ivy enquanto falava. Sim, Ivy e eu desenvolvemos um relacionamento pessoal, mas surgiu naturalmente com o tempo, trabalhando juntos. Não havia manipulação envolvida. Finalmente foi a vez de Ivy. Quando ela se posicionou e jurou dizer a verdade, seu coração bateu. O advogado de Blake se aproximou, seu sorriso não alcançando seus olhos. Sra. Moore, ou devo dizer, Sra. Donovan. Um murmúrio passou pelo tribunal. Ivy sentiu suas bochechas queimarem, mas seguravam a cabeça erguida. Eu mudei legalmente meu nome para Moore há 5 anos, disse ela calmamente. Depois que seu pai foi condenado por fraude, correto? O advogado de Weston se opôs, mas o juiz permitiu a pergunta. Sim, admitiu Ivy. Eu queria um novo começo. Um padrão para você, não é? Novas cidades, novos nomes, novas histórias. Eu me mudei várias vezes, sim. E quão conveniente você encontrou um cavalo valioso que, por acaso, era central para uma disputa de herança multimilionária. Ivy encontrou seu olhar de forma constante. Eu não sabia nada sobre o valor de Mercury ou qualquer disputa de herança quando o encontrei. Eu só sabia que ele estava assustado e sozinho. Então você afirma. O advogado andou na frente dela. O Sr. Weston Hale ofereceu uma compensação por encontrar seu cavalo. Ele me ofereceu um emprego ajudando com os animais. Um trabalho que colocou você em contato constante com ele. Um trabalho que levou a um relacionamento romântico. Um trabalho que pode levar a você compartilhar a fortuna de Hale. Sua voz endureceu. Um grande avanço da garçonete, você não diria? Ivy sentiu um flash de raiva. Eu aceitei o emprego porque adoro trabalhar com animais. E meu relacionamento com Weston não tem nada a ver com dinheiro ou herança. Realmente? O advogado levantou uma sobrancelha. O Sr. Blake Hale testemunhou que você recebeu $50 mil para mudar sua história, mas você recusou. Devemos acreditar que sua lealdade a Weston Hale não tem nada a ver com os possíveis benefícios financeiros de estar associado a ele. Ivy respirou fundo. Recusei porque teria sido mentira. E não aceito o que não é meu, seja um cavalo ou dinheiro ou um falso testemunho. Durante a próxima hora, o advogado tentou distorcer suas palavras, sugerir conexões e motivações que não existiam. Mas Ivy se manteve firme, dizendo a verdade. Simples. Ela encontrou Mercúrio por acaso, cuidou dele e o devolveu ao seu legítimo proprietário. Tudo o mais, seu trabalho, seu relacionamento com Weston, se desenvolveu naturalmente depois. Quando ela finalmente deixou o cargo, exausta, mas aliviada, Weston deu a ela um olhar de tão orgulho e ternura que fez a provação valer a pena. Depois de mais algumas testemunhas, incluindo a senhora
Larson e o veterinário que examinou Mercúrio após seu retorno, o juiz chamou um recesso. A decisão final viria na manhã seguinte. Fora do tribunal, a chuva começou a cair. Weston levou Ivy rapidamente para o caminhão, protegendo-a do pior. Você foi incrível lá, disse ele enquanto eles se afastavam. Obrigado. Eu apenas disse a verdade, disse Ivy simplesmente. O que é mais do que Blake e seu advogado estavam fazendo. Weston pegou a mão dela. Não importa o que aconteça amanhã com a decisão. Quero que você saiba de alguma coisa. O que é isso? Nas últimas semanas, você tem sido o mais feliz da minha vida. Sua voz era rouca de emoção. Se eu perder metade da propriedade, que assim seja. O que importa é que eu te encontrei. Ivy sentiu lágrimas picar seus olhos. Quando eu estava lá em cima, sendo questionado, tudo o que eu conseguia pensar era o quão diferente isso é do meu passado. Eu sempre corro quando as coisas ficaram difíceis. Mudou meu nome, começou em algum lugar novo. E agora? Ela se esquiva, seguiu sua mão. Agora eu quero ficar. Lute pelo que importa. Para nós. Weston puxou o caminhão para o lado da estrada e virou-se para ela, seus olhos intensos. Eu te amo, Ivy. Acho que comecei a me apaixonar por você no momento em que você ficou firme naquele primeiro dia, quando você me disse que não pega o que não é o seu. Eu também te amo, ela sussurrou, as palavras aterrorizantes e libertadoras. Eu tentei não. Parecia muito arriscado também. Improvável, mas aqui estamos nós. Ele se inclinou sobre o assento e a beijou, um beijo cheio de promessas e certeza. Quando eles se separaram, ambos estavam sorrindo apesar do estresse do dia. Volte para casa, disse Weston. A senhora Larson está fazendo sua famosa torta de panela de frango, e eu não quero ficar sozinho esta noite. Na propriedade, eles encontraram a senhora Larson na cozinha, cantarolando enquanto ela trabalhava. Ela deu uma olhada no rosto deles e assentiu conscientemente. Na hora de vocês, duas coisas descobriram, disse ela, arremessando-as em direção à sala de jantar. Vá agora. O jantar estará pronto em 10 minutos. Eles comeram à luz de velas, falando sobre tudo e nada, evitando deliberadamente o assunto da decisão de amanhã. Depois do jantar, eles se mudaram para o estudo, onde um fogo estalou na lareira, mantendo o frio da noite chuvosa afastada. Aninhado contra Weston no sofá, Ivy sentiu uma paz que ela nunca tinha conhecido. O que quer que acontecesse amanhã, eles enfrentariam isso juntos. O que você está pensando? Weston perguntou, acariciando seus cabelos. O futuro, admitiu Ivy. Não é algo que me deixei pensar muito antes. E como é? Ela sorriu para ele. Incerto, mas esperançoso. Eu gosto do som disso. Ele beijou a testa dela, especialmente a parte esperançosa. Eles ficaram assim, conversando suavemente, fazendo planos tentativos, até que o relógio do avô, no corredor, atingisse meia-noite. Eu deveria chegar em casa, disse Ivy com relutância. Grande dia amanhã. Fique, disse Weston simplesmente. Não é para nada, só para estar perto. Então ela fez, dormindo em um dos quartos, apesar de ficaram conversando até as primeiras horas da manhã. Quando o amanhecer quebrou, eles dirigiram para o tribunal juntos, as mãos apertadas firmemente entre eles. O tribunal estava ainda mais lotado do que no dia anterior. A notícia se espalhou sobre o dramático testemunho, sobre o passado de Ivy, sobre o crescente romance entre ela e Weston. Drama de cidade pequena no seu melhor. Blake chegou olhando presunçoso, acenando para várias pessoas na galeria. Mas quando ele olhou para as mãos ligadas de Weston e Ivy, um brilho de aborrecimento cruzou o rosto. O juiz entrou e todos se levantaram. Quando se sentaram novamente, Ivy sentiu a mão de Weston apertar ao redor dela. Depois de revisar todos os testemunhos e evidências, o juiz começou. Tomei uma decisão sobre a propriedade do cavalo Mercúrio e, consequentemente, as partes disputadas da propriedade de Hale. A sala do tribunal segurou sua respiração coletiva. Em relação ao cavalo, continuou o juiz, acho que Mercúrio estava de fato registrado devidamente por meios alternativos,
como comprovado pela documentação fornecida por Weston Hale. O registro não é convencional, mas legal. Um murmúrio passou pelo tribunal. A expressão confiante de Blake vacilou. Quanto à alegação de que o desaparecimento e a recuperação do cavalo foram orquestrados, disse o juiz, não encontro evidências credíveis para apoiar essa alegação. O testemunho de Moore foi direto e consistente. Ivy apertou a mão de Weston, mal ousando esperar. Portanto, concluiu o juiz, decidi que Mercúrio pertence legitimamente a Weston Hale e a cláusula de herança sobre as partes disputadas da propriedade permanece a seu favor. A reivindicação de Blake Hale é negado. O alívio foi inundado pela era. Weston fechou os olhos brevemente, seus ombros relaxando pela primeira vez em semanas. Mas o juiz não terminou. No entanto, acrescentou ela, olhando diretamente para Blake, estou preocupado com o testemunho, sugerindo que você ofereceu dinheiro à senhora Moore em troca de falsos testemunhos. Este tribunal tem uma visão sombria da adulteração da testemunha. Sou referência a Ring esse assunto, para o promotor público para uma investigação mais aprofundada. O rosto de Blake empalideceu. Seu advogado se inclinou, sussurrando com urgência. O tribunal está encerrado, anunciou o juiz derrubando seu martelo. Quando as pessoas começaram a se arquivar, Blake se aproximou deles. Sua fachada confiante rachou, mas não desapareceu completamente. Parabéns, irmão, disse ele, seu sorriso apertado. Você vence de novo. Nunca se tratava de ganhar, Blake, respondeu Weston cansado. Tratava-se de honrar o que mamãe e papai construíram. Sempre o filho obediente. O olhar de Blake mudou para a Era. E você? Ainda interpretando a garota inocente encontrada em campo, esse ato não vai durar para sempre. Não é um ato, disse Ivy calmamente. E eu não vou a lugar nenhum. Algo girou nos olhos de Blake. Regret, talvez. Ou uma simples percepção de que ele realmente havia perdido. Sem outra palavra, ele se virou e se afastou. Lá fora, a chuva parou e o sol quebrou nas nuvens. Ao descer os degraus do tribunal, várias pessoas se aproximaram para parabenizar Weston. Vamos para casa, disse ele depois que o último simpático partiu. Mas em vez de ir para a propriedade, ele os levou para a cabana de Ivy. Quando ela olhou para ele questionantemente, ele sorriu. Há algo que eu quero fazer. Lá dentro, Weston pediu seu caderno de desenho. Curioso, a Era entregou a ele. Ele passou até encontrar uma página em branco e depois puxou uma pequena caixa de veludo do bolso. O que é isso? Ivy perguntou, seu coração de repente correndo. Abra. Dentro havia um delicado anel de ouro com uma pequena esmeralda cercada por pequenos diamantes. Nada chamativo ou ostensivo, mas bonito em sua simplicidade. Era a minha mãe, explicou Weston. Não é o anel de noivado dela. Isso era muito mais elaborado. Este era seu anel cotidiano, aquele que ela usava quando estava trabalhando com os cavalos ou no jardim. Weston, Ivy começou, sua voz trêmula. Não estou propondo, disse ele rapidamente. Ainda não. Isso estaria apressando as coisas e... Nós dois tivemos drama suficiente, alívio e um pouquinho de decepção misturada no peito de Ivy. Então, o que... É uma promessa, disse ele, pegando o anel e colocando-o na palma da mão. Que o que quer que chegue a seguir, nós enfrentamos isso juntos. Não mais correndo para você. Não há mais isolamento para mim. Ele pegou o caderno de desenho e entregou a ela um lápis. Desenhe, ele disse suavemente. Então, sempre lembraremos desse momento. Com dedos um pouco trêmulos, a Era esboçou o anel acrescentando a data e uma legenda simples. Uma promessa. Quando terminou, Weston pegou o lápis e acrescentou suas próprias palavras sob a dela. Para um futuro. Fim certo, mas esperançoso. Lágrimas embaçaram a visão de Ivy enquanto ela lia as palavras. Ela deslizou o anel na mão direita, onde se encaixava como se ela fez para ela. É perfeito, ela sussurrou. Weston a reuniu em seus braços. Você é perfeito. Encontrado em um campo como um milagre que eu não sabia que estava procurando. E você, disse Ivy, tocando seu rosto, foi a razão pela qual finalmente parei de correr.
Do lado de fora, Mercury niquerou do pequeno celeiro, onde Weston o trouxe antes, como se acrescentasse sua aprovação à sua promessa. 2 meses depois, Ivy se mudou para a propriedade Hale, não para a sala de Weston, mas para uma suíte própria no mesmo andar. Eles estavam levando as coisas devagar, construindo uma base de confiança e compreensão. Blake deixou a cidade depois que o promotor público começou a investigar as acusações de adulteração das testemunhas. Rumores que ele havia ido para o exterior, mas ninguém sabia ter certeza. A propriedade prosperou sob seus cuidados conjuntos. O toque de Ivy trouxe nova vida aos jardins, enquanto o caminho com os animais melhorava significativamente o programa de criação de cavalos. Seus esboços da propriedade e seus habitantes se tornaram populares na feira de arte local, onde ela começou a vender seu trabalho. E todas as manhãs, eles acordaram com a promessa de outro dia juntos. Outra chance de curar feridas antigas, construir algo duradouro, a ser encontrado um pelo outro repetidamente. Uma noite, quando o sol se pôs sobre os campos onde Mercury havia vagado sozinho, Weston encontrou a Hera esboçando no porcap. "O que você está desenhando?" Ele perguntou sentado ao lado dela. Ela virou a almofada para que ele pudesse ver um esboço dos dois parado junto ao celeiro, olhando para o horizonte. "É chamado Encontrado", disse ela. "Porque foi o que fizemos. Nós nos encontramos." Weston sorriu, pressionando um beijo em seu templo. "E nunca estamos deixando ir." Quando a noite caiu sobre o Hale Estate, a promessa permaneceu, de uma vida não mais definida pela perda ou solidão, mas pelo milagre de ser verdadeiramente visto e verdadeiramente amado. De um futuro que, embora incerto, estava cheio de mais esperança do que se atreveu a sonhar. O fim.